Olá, a paz do Senhor Jesus. O título do nosso vídeo de hoje é Liberdade no Espírito. Acompanhe aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Eu já inicio o vídeo lendo o texto base, o texto referência do nosso vídeo de hoje, que está em 2 Coríntios, capítulo de número 3, do versículo 17 ao versículo 18. Vai nos dizer assim: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Como eu iniciei falando para você que o título do nosso vídeo é Liberdade no Espírito. Provavelmente você já ouviu falar ou já conversou com alguma pessoa solteira que ela relatou que ela tem liberdade para fazer o que ela quiser, que ela não vai casar porque ela vai para onde ela quer, ela faz o que ela quer, na hora que ela quer. Então essa pessoa ela tem uma visão de liberdade que está relacionada às suas próprias vontades, ou seja, ela fazer aquilo que ela quer, como ela quer, da forma que ela quer, na hora que ela quer. Isso, nessa percepção, é a liberdade. Outro exemplo é a pessoa que é, muitas vezes, viciado em alguma substância química. O alcoólatra, ele vai falar que na hora que ele quiser parar de beber, ele para de beber. Ou seja, ele quer demonstrar que ele tem o domínio daquela situação. Mas muitas vezes, essa pessoa ela não consegue se libertar do vício ali, muitas vezes, químico, do alcoolismo. E aí, qual é o ponto? Observe que, tanto nos dois exemplos, um mais simples e talvez outro mais claro e mais extremo, é que essas pessoas elas estão centradas na liberdade em fazer aquilo que ela quer. Só que a pessoa ela é escrava daquilo que o domina. Quando nós vemos a pessoa viciada quimicamente, ela, apesar de dizer que para de beber ou para de fumar a hora que quiser, essas pessoas elas não conseguem sair desse vício, ou seja, do vício químico. Então, ou seja, ela não está no domínio da situação. Ela é escrava, a pessoa é escrava daquilo que o domina. No exemplo, por exemplo, do casamento, a pessoa acha que ela, ao estar fazer o que ela quer, ela é livre. Então, vou dar esses dois exemplos para você compreender aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar ao nosso coração. Indo para o contexto da palavra, guarde no seu coração esses dois exemplos. Indo para o contexto da palavra, nós vemos que Paulo ele está fazendo um contraste entre o antigo concerto, ou seja, a antiga aliança, com a nova aliança. E quando Paulo faz esse contraste, ele traz o exemplo de quando Moisés recebeu a lei do Senhor, foi preciso colocar um véu no seu rosto. Então ali, apontando que os israelitas não poderiam contemplar a glória do Senhor através do que Deus fez na vida de Moisés, ou seja, entregando a lei para Moisés. E aqui na nova aliança, no que nós acabamos de ler, nós refletimos essa glória, ou seja, nós refletimos por meio do Espírito Santo agindo em nós essa glória do Senhor, não precisando mais ter um véu sobre o nosso rosto. E aí outro ponto que Paulo vai aplicar do véu é que eles, por estarem com véu no rosto, não conseguiam contemplar o que realmente a lei queria apontar. Nós sabemos que a antiga aliança aponta para Cristo, que a antiga aliança foi um aio, ou seja, foi um tutor, foi quem apontou para Cristo. Então, por estar com o véu no rosto, eles não conseguiam contemplar essa glória, a glória do unigênito Filho de Deus. E muitos até hoje não conseguem ver a glória do Senhor no Messias enviado, no próprio Deus encarnado. E aí, Paulo, ao trazer este exemplo da antiga e da nova aliança em relação ao véu, ele vai trazer que
essas pessoas, por não ter, vamos dizer assim, uma força motriz que os ajudava a cumprir a lei, a antiga aliança, por causa do seu carnal, do seu eu, obviamente a lei espiritual e nós carnais, ninguém consegue cumprir 100% a lei, os mandamentos do Senhor, na antiga aliança. E agora, quando Paulo aponta para a nova aliança, ele diz, você tem o Espírito Santo que ajuda você a fazer a vontade de Deus. E aí nós entramos no título do vídeo, que é a liberdade no Espírito. Porque quando nós olhamos para o Espírito Santo de Deus agindo em nós, ele vai nos capacitar a fazer a vontade de Deus. Nós, como carnais, nós queremos humanamente, né, da descendência de Adão, queremos fazer as coisas que são contrárias ao Espírito. Obviamente, essas coisas que são contrárias à vontade de Deus e, obviamente, contrária à vontade do Espírito, ela vai a cada vez mais se afastando da glória do Senhor. Ou seja, impossível refletir a glória de Deus. E quando nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, agindo em nós, é o cumprimento da profecia por meio de Ezequiel e Jeremias, que a lei seria escrita no nosso coração, não em tábuas de pedra, mas em nosso coração, é apontando para o Espírito. Que o Espírito de Deus em nós, agindo em nós, nos capacitaria a fazer a vontade de Deus. Diferentemente daqueles que tentaram cumprir a antiga aliança, que eram escravos dela. Por quê? Porque tentavam cumprir, mas não conseguiam. Nas forças do seu próprio braço. Lembra que eu falei no início? Querendo fazer a sua própria vontade. Então, aquela pessoa que acha que está livre e quer fazer da sua forma, da sua própria vontade. E essas pessoas que receberam, obviamente, a lei, os israelitas, eles buscaram cumprir, fazer o cumprimento da lei conforme a sua própria vontade. E muitas vezes essa vontade que Jesus Cristo condenou ferozmente, hipócritas, chamando os fariseus de hipócritas, é que essa própria vontade deles estava destoante da vontade de Deus. Então Jesus Cristo veio para cumprir, mostrar como deveria ser feito e enviou o seu Espírito Santo, que o Espírito, olha o que Paulo diz, o Senhor é o Espírito, ou seja, Jesus Cristo, por meio do próprio Espírito, habitando em nós, nos capacita para fazer a vontade de Deus. E aí, trazendo o exemplo que eu comecei falando sobre casamento. Então, a pessoa o solteiro que fala, não vou casar porque eu sou livre, eu faço as minhas coisas no tempo que eu quero, da forma que eu quero, vou para onde eu quiser. Então, essa pessoa ela tem o sentimento que ela é livre para fazer o que quiser. E aí, da mesma forma, quando nós aplicamos no mundo espiritual, porque a pessoa, ela se vê como o casamento como uma obrigação. Assim, no espiritual, a pessoa que ela não tem o Espírito Santo de Deus, ela vai ver os mandamentos de Deus como um peso, como um fardo. Diferentemente daquele que tem o Espírito Santo de Deus. Nós estamos falando de liberdade em Cristo. Porque quando nós temos o Espírito Santo de Deus agindo em nós, o desejo de obedecer e fazer a vontade de Deus, aí que está a liberdade em Cristo, de fazer a vontade de Deus, não a minha, que muitas vezes é contrária à vontade de Deus, essa capacitação do Espírito Santo de Deus para cumprir a vontade de Deus, aí que está a liberdade. Porque se eu, por mim mesmo, pela minha própria vontade, eu sou incapaz de fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. E quando a Bíblia fala, que nós acabamos de ler, que no Espírito há liberdade, aquilo que era impossível para nós cumprir, o Espírito Santo de Deus nos capacita a fazer a vontade de Deus. E essa vontade de Deus, essa obediência à vontade de Deus, não vem como um fardo. Por quê? Porque o desejo de fazer a vontade de Deus é algo que está aqui dentro, por amor. É o amor que me leva a fazer a vontade de Deus. Em gratidão àquilo que Jesus Cristo já fez por nós na cruz do Calvário. Assim também, o exemplo do casamento.
Então, quando a pessoa vê o casamento como obrigação, obviamente ela vai ver aquilo ali como um fardo, como escrava daquilo ali. Só que a pessoa que age no casamento por amor, ela vai cuidar, ela vai viver em harmonia um casamento por amor. Então ela vai buscar uma concordância no seu relacionamento por amor a outra pessoa. Então, isso não é ser escravo. Pelo contrário, duas pessoas vão buscar viver o mesmo propósito de vida. Então, se é fazer uma viagem, que dão esse exemplo, eu posso fazer o que eu quiser na hora que eu quiser, é andar em concordância para que os dois andem em junto. Mas, obviamente, o amor que vai ser o primordial, o que vai comandar a relação é o amor. Da mesma forma, quando nós vemos no novo concerto, ou seja, na nova aliança, a liberdade em Cristo é fazer a vontade de Deus. E essa liberdade é de que especificamente? Do que especificamente? Essa liberdade é, primeiro, o que Paulo está falando, da lei. Porque sem o Espírito é impossível cumprir a lei. O principal, eu diria, o segundo ponto, é o pecado. É a liberdade do pecado. Porque o pecado, ele é intrinsecamente está na minha essência humana. Então, por mais que eu tente com todas as minhas forças evitar e não praticar o pecado, ele está em mim. Então, se eu estou lutando contra mim mesmo, como que eu vou vencer? Então, eu preciso dessa capacitação do Espírito Santo. Então, nós somos escravos daquilo que nos domina. Comecei falando isso. Nós somos escravos daquilo que os domina. Então, a pessoa que... Sempre vou trazer o primeiro exemplo do casamento. Que ela vê o casamento como alguém que vai o dominar. Mas ele não vê o casamento como alguém, como duas pessoas que vão andar em concordância. Não um dominando o outro. E aí, quando nós olhamos para a aplicação espiritual, essa é a mesma forma. Nós somos livres do pecado. Estamos livres para fazer a vontade de Deus. Porque, por exemplo, se a pessoa tem o desejo da sua própria vontade de consumir bebida alcoólica, então isso vai impulsionar a sua carne a beber ingerir essa bebida alcoólica. Então, dependendo do nível do vício da pessoa, ela não consegue. Não, se está viciada, ela já não vai conseguir. Ela vai lá e vai beber. Mas se a pessoa no início ali de ingerir bebida alcoólica falar, eu não vou, mas a carne está impulsionando ela a ir, ela vai ser dominada por esse desejo. Assim também nós aplicamos a todas as demais vontades nossas, que é contrária à vontade de Deus. Você pode fazer a aplicação em qualquer área do pecado que domina a sua vida. Então, isso é ser escravo. Então, a principal liberdade que Paulo está falando é sobre a liberdade do pecado. Paulo, quando em Romanos está falando sobre a justificação pela fé, ele exclama lá no final do capítulo de número 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí, o interessante é que Paulo ele já começa o capítulo de número 8 declarando, na verdade, no final ainda do versículo de número 25, capítulo de número 7, dou graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor, de sorte que com entendimento sirva a lei, com entendimento, mas com a carne dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de sorte que com entendimento eu sirva a lei, ou seja, o seu ser queria cumprir a vontade de Deus, mas a carne, a lei do pecado. E aí ele começa o capítulo de número 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito é de vida, em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Então, a lei do pecado que nos domina. Então, quando Paulo está falando da liberdade no Espírito Santo, é que nós somos livres dessa lei do pecado que nos domina para fazer a vontade de Deus. E aí, para fechar esse vídeo, eu quero que você guarde
na tábua do seu coração. Porque muitas vezes, principalmente aqueles que não tiveram um encontro com Cristo, ele vai ver, né, o servir a Cristo como um peso. Até muitas vezes eu diria chamando a religião, que a religião é um peso. Mas na verdade nós não somos, né, religiosos, mas nós somos discípulos de Cristo. Porque buscamos fazer a vontade de quem? De Cristo, daquele que nos resgatou. E isso não como uma obrigação, mas por amor àquilo que Cristo já fez por nós na cruz do Calvário. E esse amor não vem de nós, não é mérito nosso, mas sim do Espírito Santo de Deus que habita em nós, a partir do momento que nós demos liberdade para Cristo agir em nós, para Cristo fazer morada em nós. A partir do momento que nós aceitamos Cristo como único, suficiente Salvador da nossa alma, nós alcançamos em Cristo Jesus a capacitação do Espírito Santo de Deus para fazer a vontade de Deus. Essa vontade que é boa, perfeita e agradável. E, obviamente, vivendo os resultados dessa liberdade. Que eu diria os frutos do Espírito. O amor, a alegria, a paz. O que muitos, na lei do pecado, não conseguem alcançar. Buscando satisfazer o seu próprio, as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. Que muitas vezes os resultados, diferentemente do resultado do Espírito, que é amor, alegria, o resultado dessa própria vontade são destruição, é a morte, é a tristeza, é a angústia, é a ansiedade, é a depressão. Então tudo isso em o resultado de fazer a sua própria vontade, a sua própria escolha, ou seja, ser escravo da sua própria vontade, ser escravo do seu próprio desejo, ser escravo do seu pecado. Isso quando muitos, como louco, fazem as suas próprias vontades em talvez viver algo perigoso e acabam perdendo a sua própria vida. Então, reduzindo aí o que a Bíblia nos diz, que os loucos adiantam a sua morte. Então, que venhamos buscar fazer a vontade de Deus. Obviamente que essa liberdade do pecado, da carne, das nossas próprias vontades, do nosso próprio eu, só alcançamos por meio de Cristo Jesus. Só alcançamos por meio do Espírito Santo de Deus. Porque no Espírito há liberdade. Que a graça e o amor de Deus seja comigo e com você. Amém.